Oi, agora a gente vai aumentar um pouquinho o nível de dificuldade. A gente vai começar por esse cachorrinho, que é o meu. Um desenho que eu fiz dele, que é o Peteleco. Então, ó, eu fiz o desenho no papel do mesmo jeito, passei a canetinha. E aí, eu já passei aqui pro tecido, não vou passar aqui no vídeo, porque eu coloquei na janela. Como é mais detalhadinho, eu coloquei no vidro, né? Coloquei o desenho por trás, o tecido na frente e passei na janela, porque daí a luz que tá entrando ajuda a copiar. Então, ó, passei já pro tecido aqui, já tá no bastidor com o isopor atrás. E vamos começar a fazer. Aqui a gente tem que estudar as camadas também. Por exemplo, aqui pra eu não perder esse risco da boca, aqui vai ser tudo branquinho. Pra eu não perder esse risco da boca, então eu vou fazer contornando pra eu não perder o desenho. Então, eu vou começar por essa parte preta do rosto, que é a que vai ficar mais pra trás. Aí, depois eu vou vir com a parte branca, que é essa aqui, e por último, o nariz e as orelhas, porque daí fica com mais volume a orelhinha e o narizinho também. Então, eu vou começar aqui usando o preto, e vou deixar o olho de fora também, pra eu não perder esse desenho. Então, eu vou pegar a lã preta, vou tirar um cordão, um pouquinho, vou rasgar. E aí, eu vou abrir um pouco essa lã. Aqui tem muita lã de uma vez embola, não dá certo. Então, a gente tem que colocar de pouco em pouco. Até acho que eu rasguei muito aqui. Então, eu vou rasgar um pouco mais e vamos de pouco em pouco. Aí, ó, vou posicionar no desenho, vou deixar o olhinho de fora, posso fazer um furinho assim, ó, pro olhinho ficar de fora. E vou agulhar. Até tô achando que ainda tá muita lã, vamos ver. Deixa eu virar ao contrário pra ver se dá certo. Ao contrário vai dar, ó. Então, eu começo por onde tá mais fácil de eu enxergar, que é a parte de cima aqui da cabeça. Então, eu posiciono a lã e vou agulhando pra dentro do contorno. Aqui, ó, eu vou passando a agulha, penteando essa lã e jogando pra dentro no contorno, pra ficar com o contorno bem certinho do desenho. Esse desenho ainda não é super detalhado, ele é um pouquinho mais detalhado. Né? Se for mais detalhado ainda, é muito importante a gente não perder o risco, os limites, né, do desenho de preenchimento, pra gente não ter que ficar desenhando diretamente com a lã coisas muito complicadas, a não ser que você seja tem habilidade, né, com desenho, aí de repente até é gostoso desenhar direto com a lã. Então, ó, venho agulhando, e aí o olhinho eu não posso perder aqui. Então, eu vou deixar bem aberto a parte do olhinho e vou agulhar com a lã em volta. Vou começar aqui um pouco mais afastado do olho, pra não ter risco de agulhar o preto nele, né? O olhinho vai ser preto, no caso, só que a gente vai fazer de uma forma diferente que eu já vou passar. Então, ó, venho agulhando. E pegando todo esse contorno. Jogo aqui as laterais dos olhinhos. E quem tiver precisando de material pode falar comigo. Me manda direct no Instagram que a gente combina. E aí, ó, vou agulhando aqui. Aqui, como é um desenho grande, é até legal eu usar aquele aparelhinho de 3 agulhas pra agilizar. É que como eu tô numa parte mais detalhada aqui, ó, a orelhinha também eu tenho que puxar pra não passar por cima dela, pra saber onde ela tá. Como eu tô numa parte aqui mais delicadinha, mais detalhada, com espaços menores, né, aí eu tô indo numa agulha só. Mas depois pro acabamento, pras partes maiores, pode usar o aparelhinho que tem mais de uma agulha, né, pra agilizar. Então, eu vou puxando aqui nos contornos e vou jogando pra dentro do tecido. Eu fiz esse desenho à mão livre, mas dá pra fazer a partir de foto também, né, do cachorro. Ou aqueles aplicativos que transformam em desenho, aí pega algum desenho que seja mais simplificado, os traços pra começar, né. E aí faz o cachorrinho. E vai agulhando. Depois eu vou passar uns desenhos um pouco mais complicados também. Os próximos agora vão ser mais ou menos nesse estilo, pra gente praticar bem e pegar as manhãzinhas. E aí vai ter uma raposa e um panda. E eu vou mandar esses traços pra vocês, inclusive esse aqui do Peteleco. Peteleco é meu cachorro. E aí eu fiz esse desenho numa oficina que uma amiga minha
que ama o peteleco apaixonado, ela foi pra fazer a oficina. E aí ela queria fazer ele, né? Em tecido. E aí eu fiz lá na hora, assim, e ficou com a carinha dele, assim, acabou dando certo, apesar de eu não ser muito do desenho, não. Mas se eu quiser fazer uma coisa mais realista, né? Aí eu posso fazer a partir da foto, ou pedir pra alguém desenhar, alguém que saiba desenhar muito bem, copiar e fazer esse mesmo processo de passar pro tecido, né? Então, ó, a primeira parte aqui já tá pronta, do preto. Se quiser, mesma coisa de sempre, se quiser, passo mais uma camadinha pra dar o acabamento, né? E aqui, deixa eu ver se tá muito, acho que tá muita lã. Vou rasgar um pouco mais. Vou fazer o furinho do olho e vou passar do outro lado da mesma forma. Vou dobrar essas pontas aqui, que fica mais fácil eu jogar as pontas pra trás. Quando a gente agulha, já dá o acabamento. Então, ó, vou jogando pra dentro. E vou agulhando. Agulho, agulho, agulho. E assim vai, é gostoso colocar uma música e ir agulhando. Ainda mais quando o desenho já tá passado, assim que você não precisa pensar muito, sabe? Então é super um exercício de relaxamento, assim, gostoso. Às vezes eu tô fazendo algumas coisas mais burocráticas, né? Porque tem toda essa parte aí de empreender, ou tô fazendo até outras atividades, porque eu ainda faço uns freelas de arquitetura e às vezes é umas coisas, tem umas partes um pouco mais maçantes, né? Aí eu falo, nossa, eu preciso dar uma filtrada. É muito o meu relaxamento, assim, principalmente esse em tecido. E aí eu faço coisas mais simples, sabe? Que, tipo, não precisa tanto usar a cabeça, ficar mais no movimento e deixa a mente ir longe. Usar como forma de meditação é ótimo. Tanto que eu tô fazendo esses vídeos aqui, já tô gostando. Não tô querendo parar de fazer. E aí, ó, eu vou passando aqui, jogo de dentro pra fora do olho, pra pegar bem a margenzinha dele. Jogo de dentro pra fora da parte branca aqui do meio, pra pegar a margem bem certinho, o contorno, né? E aqui, ó, até tá com bastante lã. Eu vou ajeitar com a mão, porque tem bastante. Já dou umas agulhadinhas pra prender. Vou jogando de dentro pra fora. E vou agulhando. Dá umas penteadinhas com a agulha também, porque daí fica mais certinho, né? E aí, se vocês quiserem enviar pedidos, sugestões de coisas para eu fazer tutoriais, a princípio eu vou fazer a feltragem em tecido nos tutoriais, e eu tô pensando em passar algumas dicas de coisas para decoração de festa, tipo as flores de tecido e de feltro, que são até que simples de fazer assim, que são tutoriais legais. Mas aí sairia um pouco da feltragem, então não sei se tem interesse. Então, se vocês quiserem mandar pedidos, sugestões aí, né, eu vou deixar algumas coisas para os kits e para as oficinas, né? Não vou também, não vou passar tudo nos tutoriais, todas as partes, mas eu quero passar o máximo possível para que fique um conteúdo bem legal, assim, que mesmo sendo só com os tutoriais, dê para fazer bastante coisa, se divertir, se deliciar. E então, tô super aberta a sugestões e pedidos aí de coisas pra gente fazer, tá? Mesmo se for feltragem em tecido, só que de outras formas, com outras coisas, e quiser que eu envie o traço, também eu envio. E aí depois eu vou continuar, né? Eu vou fazer esses 30 tutoriais, mas eu tô pensando já em conteúdos pra continuar alimentando aí vocês com coisas interessantes e gratuitas que eu sei como que é, assim, às vezes pra gente saber, né, explorar, tipo, será que eu levo jeito? Será que eu gosto de... Levar jeito todo mundo leva. Esse é o meu lema. Mas será que eu gosto de feltragem, por exemplo? Então já é uma forma de você experimentar sem ter que fazer um investimento maior ou se deslocar para algum lugar, né? Então acho que pode ser interessante aí. Espero que sim. Espero que vocês estejam gostando e que gostem de tudo que eu vou passar. Então vamos lá. Aí aqui eu fiz o outro lado. Vou puxar um pouquinho aqui que
ficou um pouquinho sem preencher aqui em cima do olho. Então, eu já fiz a mascarazinha aqui do cachorrinho. Ó, eu vou definir um pouco mais esse contorno, ó, puxando assim, penteando e jogando pra dentro, porque aqui é a parte branca no meio. Então, se misturar o preto no branco, aparece muito. E eu já vou fazer as orelhas antes de fazer o meio, porque daí eu trabalho tudo no preto e depois venho com a lã branca. Pra a gente sujar, vamos dizer assim, o mínimo possível a lã branca, né? Misturar com os fiozinhos da preta, que aparece e não fica tão legal. Então, eu vou dar uma massageadinha pra ele ficar um pouquinho mais soltinho, sem tanta marca. E vou fazer as orelhas. Então, a orelha é a mesma coisa. Tiro um teco da lã preta. Vamos tirar um bocado dela aqui. Vamos preencher essa orelhinha. Vou dobrar a pontinha aqui, que tá muito desfiada. Então, vamos preencher essa orelhinha. E vamos agulhar. E aí, a gente vai fazer ela um pouquinho mais soltinha aqui pra frente do roxinho, né? Então, ó, vou começar a agulhar a ponta aqui, que tá toda bagunçadinha, pra já me ajudar. Opa, caiu a tesoura. E venho agulhando, eu já vou espalhar essa lã, ó, pra minha primeira camada já dar um certo acabamento. Mas é o que eu tenho dito. O ideal é fazer uma primeira camada e depois acrescentar a camada de acabamento, que a gente agulha um pouco menos, deixa um pouquinho mais soltinha, né? Que a lã prende melhor na própria lã do que no tecido. Então, é melhor colocar como uma segunda camada esse acabamento. Deixa eu ver o contorno aqui. Então, ó, a gente puxa pra ver o contorno, joga pra dentro bem rente aqui o contorno. E aqui eu vou deixar bem soltinha, já vou fazer como se fosse minha camada de acabamento, que é a orelhinha um pouquinho mais volumosa, como se ela tivesse um pouco mais pra frente, né? Vou agulhar só um pouquinho pra prender aqui, mas aí, em caso vocês prendem, agulham mais e fazem a primeira camada pra prender bem e a segunda camada, se for vender a peça, né? Se for fazer uma peça mais bem acabada, mais resistente, é o ideal, já que você tá fazendo o seu trabalho, né? Tendo esse trabalho manual, faz da melhor maneira possível, porque merece. E aí, se for também postar o que vocês fizerem, se vocês puderem marcar flor e costura, eu vou adorar. E aí, ó, eu fiz a orelhinha aqui, ó, mais soltinha, agulhadinha mais de leve, pra ela ficar mais volumosa, como se ela tivesse mais à frente mesmo do roxinho dele, né? Deixa eu puxar esses fiozinhos, tem uns fiozinhos brancos aqui misturados com a lã. E aqui eu vou ainda soltar um pouquinho mais, ó. Vou colocar a agulha de lado e vou puxando pra soltar os pontos mais superficiais, pra deixar mais soltinho, então mais volumoso e quase sem marca, menos marcado. E aí a gente ajeita a orelhinha dele aqui. É mais ou menos isso. Pra gente prender no formato e não voltar mais, tem que ser na agulha, tá? A gente até molda aqui com a mão, mas aí só ajeita com a mão e prende depois na agulha. Então, vamos fazer a outra orelha, a mesma coisa. Tiro uma camada de lã, uma mecha. Vou abrir só um pouquinho. Dobrar essa pontinha pra ficar mais fácil de dar o acabamento. Começar aqui pelo canto. Já vou dar umas agulhadinhas pra prender, pra me facilitar. E vou ajeitar essa lã no formato aqui da orelhinha, o mais aberto possível. A mechinha mais uniforme, né? Pra não marcar tanto. Já tô fazendo como se fosse a minha camada de acabamento, como se eu já tivesse passado uma primeira camada de lã. Então, ó, vou dobrar aqui em cima, posicionar pra encher essa orelhinha e vou começar a agulhar. De fora pra dentro, no contorno. Vou jogando de fora pra dentro pra não perder a linha do desenho, né? Então, aqui eu vou agulhar de levinho, direto. Como se já
como se já fosse a camada de acabamento. E vou agulhando. Bichinho é muito bom, né, gente? Normalmente separa os grupos de pessoas entre gateiros e cachorreiros, né? Eu tenho 2 cachorros, tenho o Peteleco, que é esse, preto e branco, vira-latinha, e a Nina, que é uma beijinha daquelas que todo mundo já viu uma, sabe? Aqueles vira-latinhas bem típico, bem maravilhosa. São os amores da minha vida, mas eu amo gato também, e super teria, assim, é que a Nina ia comer o gato. O Peteleco, a Nina eu peguei adulta, né? Então ela tem uma personalidade mais forte, vamos dizer assim. E o Peteleco, quando ele era filhote, ele convivia com o gato, né? A gente criou meio que junto com o gato, com uma gata. Então ele é super tranquilo, ele quer fazer amizade, ele quer brincar com os gatos, assim. Então seria uma delícia ter um gato também. Mas também não tem espaço. E a Nina... Já a Nina vê gato fica doida, mas doida, assim. Ela quer pegar de qualquer jeito. É que ela não gosta de nada que se movimente muito rápido, assim, de repente, sabe? Ela assusta. Por isso que ela fica um pouco... A defesa dela é correr atrás dos gatos. E aí, que nem passarinho, ela fica querendo caçar, assim. Ela é caçadora. Então, não sei se daria certo, né? E até porque eu moro num lugar pequeno também e é bom ter espaço para os bichinhos, né? O cachorro ainda eles brincam entre eles, tem espaço suficiente para eles, a gente passeia, né? Mas mais um gatinho, tadinho, ele tinha que poder escalar, né? Andar pela casa, enfim. Então aqui, ó, tá as 2 orelhinhas. Então tá as 2 orelhinhas e o roxinho dele já começado. E aí agora a gente vai passar a parte branca. A gente até pode passar o olho, mas vamos passar a parte branca pra já começar a dar uma carinha pra ele, começar a animar a fazer. E assim, quando você estiver fazendo uma peça, às vezes parece que nada vai dar certo. Você fala, nossa, tá ficando tudo esquisito. Dá uma chance pra peça. Outro dia eu tava dando a imersão, e aí a moça que tava fazendo, ela falou, nossa, não tá dando nada certo. Eu falei, não, tá. E vai ajeitando com a agulha, que dá pra moldar a peça e vai dar certo, né? E no fim deu super certo, ficou lindo e tal. E aí ela falou, nossa, não é que virou mesmo essa peça, né? Mudou totalmente. E aí eu falei pra ela, é meio parecido com quando você vê um grafiteiro fazendo grafite, que ele faz primeiro aquelas manchas de cor, né? Ó, vou dobrar a pontinha aqui pra fazer o meio, né? Posiciona aqui no meio do roxinho dele. E aí, quando a gente vê o grafiteiro, que ele faz só aqueles meio que borrões, né? Vamos dizer assim, aquelas manchas de cor, você fala, nossa, não vai sair nada daí, né? Às vezes não parece, quando ele começa assim, não parece, porque a pessoa já estudou, né? Quais são as camadas que ela vai fazer, como que vai ser o desenho, né? Um grafiteiro normalmente faz meio que um projeto do que ele vai fazer. E quando você vê ali ele fazendo, parece que não vai sair nada. Daqui a pouco, quando começa a botar detalhe, quando começa a fazer os riscos, os traços, vai nascendo aquela coisa maravilhosa, né? E a feltragem, principalmente quando a gente, por exemplo, quando a gente tá fazendo a bailarina, a bonequinha, né? A gente começa a fazer o corpinho dela, começa a ficar tão esquisito. E aí fala, nossa, isso aqui não tá dando certo, tá esquisito demais e tal. Depois a gente vai colocando, finalizando, dando acabamento, juntando as peças, faz o vestido, o cabelo, faz os detalhes... E aí nasce aquela peça linda, sabe? Então, às vezes, assim, tem muita riqueza, né, nos detalhes, é um grande segredo, assim, são os detalhes mesmo. É uma coisa que valoriza. E é o que dá a graça, às vezes, entendeu? Então, dá uma chance pra sua peça. E aí, se vê que realmente não tá saindo nada do que eu queria, às vezes começa de novo de uma outra forma, né? Então, ó, prendi, dobrei a metade aqui da mecha, dobrei a pontinha da mecha, prendi aqui em cima, e agora eu vou vir fazendo o desenho aqui, ó, eu rasguei no meio, que aí vai para um lado e para o outro do nariz, do focinho, né? E vou agulhando. É melhor agulhar o branco por cima do preto, sempre a cor mais clara por cima da cor mais escura, porque se a gente viesse com o preto depois, por exemplo, de qualquer maneira fica uns fiozinhos, né, um pouquinho soltos, assim, que é próprio da feltragem. Então, se invadir um preto aqui no branco, fica parecendo muito. O contrário, não tanto.
E aí, por exemplo, aqui, ó, tá um pretinho. Eu puxo com a agulha e jogo pra dentro, se eu quiser mais definida essa linha, né? Esse limite entre cores. Aqui ficou mais arredondado, eu vou puxar um pouquinho mais pra cá, ó. Pra ficar os dois lados bem parecidinhos. Porque ele é bem simétrico, o peteleco. E esses cachorrinhos manchadinhos assim, normalmente são, né? Então, ó, vou prender aqui no nariz. Vou prender só um pouquinho. E aí, eu vou puxando, ó, de dentro pra fora do limite do nariz. E vou fazendo bem o contorno aqui dele. E o contrário também, aqui no limite do preto, vou puxando com a agulha e penteando. E vou agulhando aqui no limite. Desculpa. Aí, eu vou fazer aqui a bochechinha. Puxo e agulho, vou jogando pra dentro. E aqui, ó, chegou a parte da boca. Que eu quero deixar livre pra eu não perder esse traço dela, né? Então, ó, eu vou fazer a parte de cima e a parte de baixo. Eu vou dividir, assim como eu dividi quando eu cheguei no nariz, eu vou dividir aqui, ó, vou rasgar. Vou fazer primeiro a parte de baixo. Vou pegando aqui no limite e vou jogando pra dentro a lã, vou agulhando. E depois vou fazer a parte de cima. Então, ó, a parte de baixo eu tô respeitando o limite da boca aqui também. Então, por mais que eu faça bem coladinho nesse risco da boca, por mais que eu coloque ela bem grudadinha, bem próxima ao risco, de qualquer forma ele vai ficar marcado um limite aqui, né? Porque eu tô agulhando de uma forma, aqui essa parte de baixo, e depois eu vou vir agulhando de outra forma a parte de cima. Então, vai ficar marcado aonde tem a boquinha. Mesmo que ela praticamente não apareça a caneta, porque a gente tá fazendo bem pertinho aqui, ó. Mas como a gente vai agulhar separado, ela vai aparecer, vocês vão ver. Aí, mesma coisa aqui, ó, a parte de baixo da boca vai acompanhando o limite do desenho, o risco, e vai agulhando em volta bem pertinho. Aí, aqui, essa metade vai vir pra esse lado do queixinho aqui, e depois a outra metade vai pro outro. Esse vídeo não vai ter como não ficar longo, porque é mais trabalhosinho, tem mais lã, o desenho tá um pouco maior, então já começa a demorar um pouco mais. Aqui eu vou passar um pouco do limite do risco pra cobrir, porque o branco não vai cobrir esse laranjinha aqui da caneta, né? Se quiser fazer pra dentro do limite, depois passa o secador pra tirar a caneta, né? Eu vou cobrir a caneta aqui pra ela não aparecer. O preto cobre bem rapidamente, agora o branco é um pouquinho mais difícil. Então, ó, esse restinho aqui de lã vai fazer a parte de cima, a parte da bochecha aqui, ó. Então, eu vou puxando pro limite e agulhando em volta do narizinho aqui. E aí, eu vou ajeitar essa lã, ó, tem um tantão aqui de lã. Eu vou ajeitar essa lã pra fazer a bochecha aqui em cima. E não é muita lã, vamos deixar ela a bochecha um pouquinho mais fofa. Então, vai dar certo essa quantidade aqui. Se eu ver que tá com muita, eu rasgo o excesso, não tem problema. Então, ó, venho agulhando aqui. E aí, ó, eu tô agulhando ela um pouquinho mais solta, um pouquinho mais fofa. Então, vai dar pra ver aqui onde tá o limite da boquinha, ó. Não sei se no vídeo, deixa eu dar uma olhada. No vídeo, talvez fique um pouquinho mais difícil de ver, porque não tem tanto contraste, né? Mas aqui ao vivo... E quando vocês fizerem aí, vocês vão perceber que dá pra ver a divisão entre a boca e a bochecha e o queixinho, né? A gente não perdeu o traçado que a gente fez da boquinha. Esse finalzinho eu vou enrolar na agulha, vou jogar pra dentro. Agulhadinhas leves. Aqui até poderia passar mais uma camada de lã como acabamento e pra ficar mais fofinho, né? Ficar um focinho mais gordinho. Mas aqui pro vídeo eu vou deixar dessa forma. Aí eu venho agulhando e depois eu vou soltar um pouquinho esses pontos pra deixar mais lisinho no acabamento, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou dividir, vou deixar o mais fino pra baixo. Aqui, como ela já tá um pouquinho dividida, já vou usar a divisão que ela tá mesmo. E aí, até um pouquinho mais vai pro queixo, porque senão vai ficar muito pouco. E aí, vou vir
Primeiro agulho junto aqui, em cima do nariz. E depois eu vou separar para um lado e para o outro da boca. Espalhe um pouquinho assim com a agulha, para ficar bem uniforme, né? Misturar, não ficar aparecendo as emendas de lã. Então, vem agulhando o contorno, puxa com a agulha e joga para dentro para pentear, para o branco não ficar invadindo a parte preta. Separar bem as cores, né? E aí, esse traço eu vou enviar, e vou enviar mais 2 também pra vocês. Depois eu venho soltando um pouquinho tudo aqui pra dar o acabamento. Então, ó, vou pentear, tá vendo que tá invadindo a parte preta aqui? Vou pentear isso e vou jogar pra dentro. Puxo com a agulha e jogo pra dentro, pra ficar bem definidinha a cor aqui. E aí, ó, parte de baixo, mesma coisa. Aqui eu já vou enrolar essa parte de baixo, vou dobrar aqui, pra fazer o volumezinho aqui do queixinho. E aqui a gente deixa bem solto na emenda, pra misturar, pra não aparecer que tá uma parte e outra parte feito separado, né? Então, a gente já junta as duas aqui. Faz a boquinha dele e vai agulhando, acompanhando o contorno que tá feito da boca, né? Pra baixo da boca. E aqui também eu vou passar um pouquinho pra fora do contorno pra não aparecer a caneta. Ou vocês podem fazer pra dentro e depois passar o secador. Vou enrolar um pouco assim, que tá muito solta essa lã. Com a própria agulha aqui a gente enrola e joga pra dentro. Agulhando. Aqui ficou um pretinho, ó, invadindo. Eu vou puxar com a própria agulha e vou tirar. Puxar. Tá bem enroscado. E vou tirar. Vou puxando e vou agulhando. No que eu puxei aqui, puxei mais um pretinho. E aí, ó, vou fazendo toda essa parte de baixo aqui do focinho. E depois a outra parte da lã, a gente vai fazer a parte de cima da bochecha. Então, essa parte aqui. Deixa eu tirar o pretinho que misturou aqui. E aí, ó, mesma coisa. Mais um pretinho. A gente puxa com a própria agulha. E às vezes vem sujeira também, às vezes vem várias coisas, assim, no meio da lã. Porque é um material natural, né? E aí ela é tratada, limpa, até na parte de tingimento molha e tudo mais. Mas mesmo assim, como ela tem muitos pelinhos, às vezes fica enroscado alguma coisa no meio, né? Então é normal que às vezes venha uma sujeirinha, tipo grama, assim. E aí só tirar puxa com a própria agulha e tira. É o material natural, né? Que isso é muito legal. Então, ó, a gente vai puxando aqui e vai agulhando essa parte da boquinha. Não sei, tá dando pra ver, ó? Tá aqui, ó, a boca. Aqui, ao vivo, tá dando pra ver bem. Espero que esteja dando pra ver aí no vídeo também. Então, ó, fiz o focinho dele. E agora, eu vou fazer as partes finais. Olhos, nariz e boquinha. E aqui, ó, eu vou soltar um pouquinho, já vou começar a dar o acabamento, soltando um pouquinho esses pontos que estão mais marcados. Passando a agulha de lado e levantando um pouquinho, pra ele ficar com menos pontinho marcado. Eu acho que até tem o peteleco lá na minha página do Instagram, foto dele, que minha amiga levou na feira, pra me visitar na feira, lá na Menina Rosenbaum. Ele fez maior sucesso. Até o fotógrafo do evento tirou foto dele, tava todo esse dia. Tava animadíssimo, ele amou. Parecia que era a festa dele. Foi me visitar na feira. Dá sorte pras vendas. E aí, ó, vou entrando com a agulha de lado aqui.
E vou soltando um pouquinho, puxando bem de levinho, né? Só pra desfazer um pouco esses pontos que estão mais marcados, deixar ele mais fofinho. E é isso aí, já tá saindo nosso cachorrinho aqui. Eu vou mandar esse traço, vocês podem fazer com outras cores também, vocês podem alterar um pouquinho pra fazer um outro cachorro. Às vezes é legal começar pelo traço certinho, né? Fazendo o tutorial acompanhando pra pegar a manha e depois fazer outros desenhos. Então aqui, ó, eu vou agora fazer a boca e o nariz. Eu vou fazer primeiro a boca, porque daí o risquinho da boca entra pra baixo do narizinho, né? Então, a gente tira pouquinho a lã, faz um cordãozinho com a mão, assim, ó. Não precisa ser tão fino, porque se for muito fino, ele entra lá pra dentro pra trás da parte branca e nem aparece. Então, ó, eu vou pegar aqui, vou dobrar no meio, esse cordãozinho que eu fiz, e ele vai fazer o risquinho aqui do meio, ó, do nariz. Então, puxo, prendo a pontinha lá pra dentro do nariz mesmo, pra onde vai vir o nariz. E aí, vou agulhando, jogando lá pra dentro. Se eu quiser mais fininho, eu puxo mais, assim, as laterais e jogo mais com força lá pra trás do tecido. Vou puxar aqui e vou agulhando. Aí, aqui a boquinha ficou até pouca lã, eu acho, vamos ver. Mas aí, vem um pra um lado. Puxo essa ponta aqui, enrolo na agulha assim, jogo pra dentro. E aí, eu vou fazer ele com um leve sorrisinho aqui, vou fazer uma curvinha. Ficou fininho, mas eu tô achando que ficou bom. Eu acho que, na verdade, eu vou afinar esse meio aqui e deixar a boca fininha assim mesmo. Então, eu vou arrastando a agulha aqui ao longo da boca pra ir penteando e jogando esses pelinhos que estão soltos pra dentro. Ó. E aí, a mesma coisa do outro lado. Vou dobrar essa ponta aqui. Deixa eu enrolar um pouquinho mais com a mão pra ela ficar mais definida, que ela tá muito desfeita. E aí, eu vou agulhar na linha que tava, pego essa ponta, posso enrolar com a própria agulha, jogo pra dentro. E vou puxando a lãzinha que tem preta aqui e vou jogando pra dentro. No que a gente agulha o cordãozinho, alguns pelinhos já vão sendo puxados, porque os pelos estão todos enroscadinhos, né? Então, no que eu agulho um pra dentro, os outros também já encurtam e vão indo pra dentro também. Então, a mesma coisa, vou indo no traço aqui e jogando a lãzinha pra dentro, lá pra trás do tecido, pra ir ficando mais definidinho, mais lisinho, né? Esse risco. Então, jogo pra dentro, puxar uns branquinhos aqui um pouquinho mais pra fora. E aí, aqui é ajuste fino, tem que ir com calma, ajeitando pra ficar o mais certinho possível. Se quiser que fique certinho, né? Tem um estilo de filtragem que é um pouquinho mais bagunçadinho, assim, os pelos são mais misturados e tal, que eu acho super bonitinho também. Fica legal, é um outro estilo. Então, aqui, ó, eu vou jogar pra dentro e vou afinar esse da boca, essa linha aqui do narizinho, né? Porque eu achei que ficou melhor mais fino, que é a parte da boquinha, do que o mais grosso. Se eu quisesse engrossar o resto, eu acrescentava um pouco de lã na parte que tá mais fina. E aí, o contrário eu também posso fazer. Eu posso jogar branco pra dentro do preto aqui, ó. Pra ele... Na verdade, eu não tô afinando ele, eu tô escondendo um pouquinho mais ele. E aí, eu venho com a lã de lado assim e agulho de lado pra prender. Ó, eu entro com ela nesse traço que eu quero afinar, né? Vamos dar uma ajeitadinha com a mão, faz um carinhozinho. Aqui ainda tem uma lãzinha escapando. E ficou o focinho dele. Acho que tem que ser um pouco mais reto aqui.
E é isso aí, deixa eu ver como que tá aparecendo. Tá isso aí mesmo. E aí, ó, agora eu vou fazer o nariz. Acho que esse tanto até vai dar. Esse tanto que já tava rasgado aqui. Então, ó, pego, abro um pouquinho a mecha, coloco na palma da mão e esfrego uma mão na outra. Vai começar a formar uma bolinha. Essa bolinha eu posiciono aqui onde é o nariz. Abro um pouquinho a camada mais superficial aqui pra já fazer um acabamento. E posiciono aqui no narizinho dele. Deixa eu passar um pouco mais a mão. Quanto mais definido já estiver, melhor. Pra não misturar o preto no branquinho aqui, né? Não, meio que não sujar essa parte branca com preto. Então, vamos puxar os cantinhos e jogar pra dentro da região aqui, que é o narizinho. Vai puxando, que vai penteando, ó, os pelinhos que estão mais espalhados. E vai jogando pra dentro. Começo pelas laterais também, porque eu quero o narizinho um pouco saltado, um pouco mais fofo. Então, eu vou jogando pra dentro do limite aqui do desenho e vou penteando com a agulha e jogando pra dentro pra ficar bem certinho os limites de cor aqui. Ó, e vou agulhando. E esses dias aí eu tô fazendo os time-lapses lá no Instagram. Eu tô fazendo um por dia, né? E os tutoriais completos por e-mail, eu tô disponibilizando um pouco conforme disponibilidade, assim mesmo, porque é super demoradinho pra subir pro YouTube, pra montar o e-mail e tudo mais, mas eu tô procurando mais ou menos acompanhar um e outro, né? Pra vocês olharem lá, quando vocês veem que tem o time-lapse, também não ficar esperando muito pra receber o tutorial, né? Já saber mais ou menos o que vai ter. E aí, outro dia falhou um só, porque tiveram várias tentativas de acesso ao meu Instagram. E aí, o Instagram bloqueou por segurança. Até aí, tudo bem, porque bloqueou tanto o meu pessoal quanto o da Floricostura, né? E o pessoal, por mim, eu nem me importaria tanto, porque eu não uso muito. E foi o mais fácil de resgatar. Eu coloquei lá, ele manda um código de verificação por celular, né? Aí botei o código de verificação e tudo bem, mudei a senha, tudo ok. Aí o meu da Floricostura, eu colocava o código de verificação e dava um erro na página. E eu falei, vixe, que eu nunca mais vou acessar essa página, meu Deus. É uma coisa assim, se eu perdesse essa página da Floricostura, ia ser um problemão, assim, porque tinha um monte de... Os directs eu demoro um pouco pra responder, porque eu não dou tanto conta, né? Eu que faço tudo na Floricostura, assim, eu quero que seja eu quero ser uma como que eles falam? Eupresária? Uma empresa de uma pessoa só. Então, e faço tudo super com carinho, com calma. Então, às vezes é uma vida mais slow, assim, né? Não é tão imediato as coisas. Então, tinha mensagem lá, com certeza, pra responder. Aí tem os seguidores, tem as postagens. Tem, vixe, muita informação, assim, é muito ruim perder uma página, né? Nossa, quando deu certo de resgatar, meu, fiquei numa alegria. E aí tudo voltou ao normal, e aí até já aproveitei, já fiz um backup, fica a dica, aliás, porque existe isso. Tem como você pedir pra eles mandarem o conteúdo, aí eles mandaram todo o meu conteúdo por e-mail. Então você fica pelo menos com backup de todos os seus seguidores, comentários, curtidas, tudo mais. Curtida agora acho que não, ainda mais que não tá aparecendo, não sei se aparece, enfim. Mas você fica com todo o conteúdo da sua página caso aconteça algum problema nela no dia, né? Já fica mais fácil de fazer outra. Então foi isso. E aí, ó, fiz o narizinho aqui, agulhei mais as laterais para ele ficar mais fofinho. E agora vamos pro olho. O olho, ele também é preto. Então a gente vai fazer uma bolinha preta, tirei só um pouquinho. Vou esfregar aqui uma mão na outra para fazer uma bolinha. Que eu quero um pouquinho saltadinha também, a bolinha do olho. Fazer bem uma bolinha. Pode passar mais ainda, que minha mão tá seca. Tá um pouquinho mais difícil de sair bolinha aqui. Vou posicionar, ó, mesma coisa, não sei se vai dar pra enxergar no vídeo. Mas, como eu fiz a bolinha com a mão aqui, tô agulhando só em volta, e a parte do rosto a gente agulhou bem inteira, dá pra ver aonde tá o limite desse olho, mesmo ele sendo preto com preto. E aí, pra destacar ele, a gente vai passar um fiozinho branco em volta, né? Porque aqui tá tudo preto no preto, não tá aparecendo nada.
Então, ó, a gente coloca aqui, ele vai praticamente sumir. Aqui ao vivo eu consigo ver aonde tá o limite dele. E aí eu vou vir com a branca, eu acho que até dá pra ver, né? Pelo que eu tô olhando aqui na tela. Aí a gente vai vir com a branca, tirar bem pouquinho. Esse aqui acho que vai dar pros 2 olhos. Já vou dividir no meio, porque é bem fininho mesmo. Coloca na palma da mão e vamos fazer um cordãozinho. A gente afina mais ainda depois na agulha, então não precisa se preocupar se tiver um pouquinho grossinho. Se ficar muito fino também, ele desmancha, é mais difícil de trabalhar. Então, ó, vou fazer uma linha aqui. E a gente vai aplicar no olho, ó, aqui em volta. Aqui ainda ficou grande, vou dividir no meio mais uma vez. Esse aqui eu vou usar para os 2 olhos. Então, dividir no meio, vou passar na mão de novo assim. E aí, eu vou começar, vou pegar com a própria agulha aqui a ponta. E vou jogar no cantinho do olho. Como é bem fininho, aqui é um trabalhinho mais delicado. Então, ó, joguei a pontinha lá pra dentro. E aí, eu vou com a própria agulha ajudando aqui. Já vou posicionando e vou agulhando em volta do olhinho. E é legal que fique fininho, né? Essa marquinha aqui. Então, puxo aqui o final, pesco com a própria agulha, jogo pra dentro. E essas partes que estão os pelinhos meio escapando, eu vou puxando com a agulha e jogando, penteando, né? E eu entro um pouquinho de lado aqui também, ó, pra jogar um pouco em volta desse preto mesmo, né? Vou dar mais uma ajeitada aqui no contorno do olho, pra ficar bem redondo. O peteleco tem esses olhinhos bem redondinhos. Aí, eu vou ajeitando aqui um pouco com a mão, um pouco com a agulha. Aqui é uma parte mais de acabamento, mais delicada. E aí, ficou o olhinho marcadinho. E agora a gente vai fazer o outro, mesma coisa. Tira um pouquinho de lã, um tequinho. Põe na palma da mão, vou esfregar uma mão na outra, até fazer uma bolinha. Fez a bolinha, até um pouco mais. Fiz a bolinha, vou posicionar. E vou agulhar mais em volta, pra deixar ela mais com volume, saltadinha, né? Vou agulhando em volta aqui, fazendo o contorno dela. Agulha um pouco meio, mas bem pouquinho, mais pra prender e pra deixar, pra uniformizar, né? E aí, vamos agulhando mais as laterais, mais os cantinhos, e depois vamos passar também a cordinha, aquela que eu dividi no meio, eu já vou usar a outra metade aqui desse lado. Aqui a gente deu uma dificultadinha boa pra esse tutorial, mas eu acho que é gostoso, né? A gente se propor desafios, evoluir, avançar, fazer coisas diferentes. Então, eu acho que a gente tem que ver outras formas de trabalhar também. Quanto mais ferramentas a gente tiver, mais a gente consegue se expressar através da técnica, né? Aqui eu já tô ajeitando no automático aqui o meinho, que tava um pouquinho diferente um lado e o outro. Dou uma ajeitadinha no olho, vou pegar outra metadinha lá de lã. Vou também colocar na palma da mão pra dar mais uma ajeitada aqui, porque se ela ficar muito soltinha assim, aí que ela mistura o branco no preto e não fica bem definido o risco. Então, ó, vou posicionar aqui com a própria... Já estamos em quase 1 hora de vídeo. Vai ser difícil de subir esse vídeo, vamos ver. É, a gente coloca... Já tá quase uma videoaula das que eu vendo lá no site. E aí, a gente vai posicionar aqui e vai colocando com a agulha em volta do olhinho. Já vou prender esse final. Venho com a própria agulha, dou uma enroladinha. E vou agulhando em volta aqui. Pra prender bem, fazer esse risquinho.
Fiquei até um pouco quieta aqui porque eu tô pensando. Tô pensando que o vídeo ficou longo. Vou empurrar um pouquinho mais pra dentro aqui, que o outro olhinho ficou um pouco menor. Então, eu vou agulhando um pouco mais esse aqui, pra ajustar e ficar mais igualzinho, né? Então, vou agulhar jogando pra dentro, pra ele diminuir um pouquinho de tamanho. E é isso aí, nasceu o nosso cachorrinho. Espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer o cachorrinho de vocês, fazer outras coisas. Esse traço eu vou mandar. Acho que não dá mais pra ver o volume se eu girar, assim, né? Mesmo as orelhinhas, a definição, o focinho dele. Eu tô vendo que no vídeo fica bastante diferente, assim. Deixa eu aproximar aqui. Ó, a orelhinha assim, acho que dá pra ver, né? E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. A gente vai fazer outros bichinhos ainda. Depois só dar o acabamento aqui atrás, né? E fazer o quadrinho.